Muito bem, Fede. Então vou fazer Tá. a introdução oficial do nosso encontro de hoje. É, bom, estamos assim reunidos neste encontro eh, como com uma desculpa assim para invitar o Fede Federico Cairoli, né, que é da casa, que, que com todo o teu trabalho, Fede, a gente é, é, usa teu trabalho, usa tua mirada para se aproximar de muita arquitetura aqui em Latinoamérica, né? E teu trabalho tem sido muito importante para a gente, em muitos projetos que a gente foi discutindo e estudando. Y eso, entonces, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es muy lindo. Y comentar que el encuentro de hoy tiene un sabor especial de una conmemoración de 2 años de Atelier Alberto, que unos 2 años ficticios, porque son 2 años malucos que estamos viviendo, ¿no? Y, y muy contentes de poder fechar ese ciclo. A gente está fechando un semestre y es la primera vez que a gente faz ese ejercicio, tem uma aula de fechamento de ciclo. Y esos 2 años también tienen una data especial que es o fechamento de un ciclo también con a Juliana Sicuro, a Ju, que nos acompañó con su participación fundamental en todo ese proceso. También tiene ese aspecto assim, especial de fechamento de ciclo. E, obviamente, esse fechamento de ciclo é um fechamento de um ciclo, todo esto continua para frente. Então, te dejo a palavra, Fede, para que nos lleves con tu mirada y después charlamos. Gracias. Bom, bom dia. Eu estava falando que vou tentar apresentar em português, às vezes em portunhol, mas vou tentar aí. Primeiro que nada, agradecer a turma do ateliê. Para mim é uma honra participar e compartilhar com vocês tudo. Com o Diego, que a gente tem uma amizade há um tempo, e ele faz parte de expandir essa rede que a gente vai tecendo, né? Então, para mim é isso, muito legal estar hoje aqui. Acho que é a minha primeira assim, palestra, né? Por Zoom, então aí vamos lá. Que é quando o Diego me convidou, eu falei que queria apresentar um pouco, que você já conhece um pouco aquela arquitetura, o trabalho meu de fotógrafo, pelos autores, arquitetos que fizeram parte do ateliê, então compartilho um pouco minhas viagens, né? Que tem isso, tem com o exercício da mirada, do olhar, né? E, peraí. Eu gosto de começar com essa foto, que é o meu começo, né, dessa viagem da fotografia. Em 2010 eu fiz intercâmbio na FAO, na USP, e para mim foi uma marca assim no tempo, na minha vida, que meu orientador foi o Ângelo Bucci, por exemplo, uma aprendizagem gigante. E foi aí que eu comecei a olhar um pouco, e tinha a minha primeira câmera, que eu consegui comprar com uma grana que tinha no meu primeiro trampo, e tudo isso, né? Então, eu fui numa viagem fazendo intercâmbio na Brasília, que lembro que rolava uma Eleia. Então, foi isso, né? Também viajar para Brasília, que eu também gosto de dizer que é bem fácil tirar foto boa, né? Na maquete. Então, no Eleia, eu conheci a galera de Portugal, de Paraguai,
E foi 4 anos depois, 2014, a primeira vez que nem sabia que ele tira aquela ponte, aquela foto da ponte de Brasília, voltaria para Paraguai pela primeira vez e fazer uma pontezinha do Lucas Fuster. Aquela viagem foi o Lucas Fuster, o Ramiro Meyer, Miki Gonçalves Merlo, acho que aquela galera que me chamou pela primeira vez, e para mim também foi outra coisa bem importante na minha carreira e na minha vida também, né? Começar a conhecer o que estava acontecendo lá e começar também a conhecer os processos, né? Que eu acho que é uma coisa bem importante da arquitetura. E também acho uma das coisas especiais que tem a arquitetura paraguaia. Cheguei naquela obrinha e o mestre estava fazendo, o Ramiro, que era arquiteto, falando, não, ele está criando lá sozinho, fazendo aquela máquina de cozinhar, né? Então, como é que é isso, tipo, deixar que as pessoas façam o trabalho que eles sabem fazer com a quota criativa, né? E celebrar também o encontro, né? Que é esse Catenários Obrinha do Ramiro, né? E também essas coisas que tem o Paraguai da experimentação com a técnica, né, com os materiais, mas principalmente também eu acho bem legal uma história uma historinha, né, que eu tirei essa foto do Quincho Tia Coral do Solano e alguns meses depois o Solano me mandou esse croquis que ele tinha feito um voo num avião, uma coisa aí do Latam, que fazia lembrar, era um croquis feito no começo do projeto. Ele falou, faz me lembrar muito no jeito de que você tira foto, né? Então, como que esse diálogo começa a se construir, e uma foto pode ser um croquis pode ser uma ideia, e tudo é uma coisa que se retroalimenta, né? Nessa viagem eu fiz fotos da ponte, que agora fizeram uma partezinha lá no Amazonas, acho, né? Com os meninos da Goma, na associação com Aqua Alta. A ponte essa era bem simples, né? Mas ela fazia cumpria uma função bem importante, que é quando a água entrou, fica o centro do Paraguai, que está lá no fundo, as pessoas que moravam aqui, que ficam na água, elas mudaram para aqui atrás, né, que é o lugar alto. Então, a ponte que fazia era fazer essa conexão que eles precisavam todo dia para ir trabalhar no centro. Senão, eles tinham que dar uma volta, assim, tipo 15 quilômetros assim, para chegar. Então, é importante que que a arquitetura também tenha essa funcionalidade, né? Além do pode ser o projeto e as coisas legais que acontecem aí, como coisas de apropriações, né? Isso me levou um pouco também essas são as fotos que eu tirei. Bom, a maioria das fotos, quase todas, só duas, são fotos minhas, né? Tem, por exemplo, essa analógica, tem celular, tem com a câmera, é um popurrí aí de coisas. Mas essas são fotos no Lido, na Itália, perto da Veneza, que eu fiz uma viagem pela orla aí, fotografei uns refúgios, né? Que tinha na Orlinha, e acho bem legal esse negócio de trabalhar com o que você tem e não esquecer que a arquitetura tem, às vezes, com coisas muito simples, generar esse refúgio, né? Até um ponto novo de referência com coisas bem simples, né? E fez me lembrar a cadeira da Lina, né? Que eu gosto da Lina, um pouco essa viagem que ela fez, de voltar um pouco, né, no fim da carreira dela,
Essas são as telas da cozinha, da casa de vidro, né? Então, esse é o lado B das coisas, assim, ou aquele buraquinho no correio, ou o ateliê dela, né? Que é uma maravilha, assim, com como que ela volta da escala do, sei lá, do MASP, para trabalhar nessa coisa mais simples, né? E uma coisa que eu celebro também, que é, por exemplo, não sei se dá para ler, mas aí tem um detalhe que diz suportes para as vigas de estrutura, se você encontra uma outra solução melhor, pode pegar, e está tachado, pegar e fala, modificar, né? Então, essa possibilidade que ela abre, né, para não ter uma coisa assim imposta, né, se não abrir o trabalho para trabalhar de forma coletiva, né. Esse é um telhadinho que eu tirei lá com o celular no São Miguel do Gostoso, uma vez que fui tirar foto lá numa casa, escritório ateliê branco. E essa é uma escadinha no Valparaíso, né, que olha como ela solta, né, e eu acho legal aqueles jeitos da, da coisa, assim, cotidiana, né? É, essas caras no Equador, eu gosto de dizer que aqui, né, os vizinhos, dá para ver que os vizinhos não gostavam muito uns de outros, nessa assim, né? Eles, tipo, chegam todos no ponto de encontro, né? Então, como que é? Você vai vendo algumas coisas que dá para pensar, né? Pensar e começar, sei lá, no cotidiano, poder encontrar coisas do interesse de cada um, né? Essas são algumas casinhas, umas construções lá na Colômbia, Laguna de la Cocha, no sul da Colômbia. E a Laguna da Cocha, ela enche ou baixa muito com a maré. Então, eles fazem os pilotis com uns helecho, eu não lembro como que é, Diego, você lembra? Samambaia tipo árvore, que é um jeito de dá para ver. Uma técnica local que eles fazem com materiais locais, né? Então, e o jeito de eles encontrar soluções, né? Da arquitetura, da estrutura, da técnica, né? Acho incrível, né? Ou essas fotos no Equador, né? Na Mompiche, como que você trabalha olhando um pouco o que as pessoas fazem também no lugar com a sabedoria do lugar, né? E eu acho algumas composições incríveis, né? Mompiche tem, nos 2016, acho, um terremoto, e ainda há 2, 3 anos depois, uma barraca que era temporal, né? Virou uma casa, uma casinha. Então, como que essas coisas acontecem? E como também isso é no Salta, na Ruta 40, como trabalho com materiais e a técnica local e os saberes, né? Acontecem essas coisas. Essa é uma foto que o Fran e o Rodri costumam usar também para falar um pouco da continuidade dos materiais, né? Como esse muro de tijolinhos de terra quase faz parte da pedra, né? Que
com a mínima intervenção do Serna. E o Rafa Iglesias tem uma frase que é legal, que ele diz que somos mais geográficos que históricos, que tem a ver com a geografia nossa, o território, né? E isso faz acontecer que tem muitos climas, muitas diferenças, né? E mesmo assim muita igualdade, né? Então, como cada um absorve isso, né? A cultura, que para mim é uma coisa importantíssima, e como é o reflexo disso, né? Nesse muro também, que é o escritório do Javier Corvalán, acho meio a mesma coisa, né? Além de que tem aquele cavalinho lá atrás, ele me falou quando eu fui visitar. Eu estou fazendo o castillo do o castelo do Scarpa, eu esqueci o nome agora, os Castelvecchio, mas com um jeito paraguaio, né? Então tem aquele cavalinho de carrossel, né? Eu acho bem legal esse trabalho meio entre arquitetura que tem a ver a arte, né? Com aquelas coisinhas da sensibilidade. Eu acho que já Javier tem um pouco isso, né? Esse aqui, o Diego, ele acho que conhecia o Colégio de Arquitetos de Santa Fé, aqui da minha cidade. Embaixo dá para ver como que é a obrinha. Mas aqui é uma intervenção do Marcos López, que Marcos López é um fotógrafo bem importante da Argentina, e além que ele é de Santa Fé mesmo, ele criou uma corrente assim, que pop latino, e ele fez essa intervenção, né, do rancho. Então achei bem legal, no sul da cidade, que é um lugar mais conservador, assim, ele fez um ranchinho aí. Então como que essa fala entre arquitetura e arte sempre acho legal. Eu adoro o trabalho, por exemplo, do Pedro e Caio, que eles também estão sempre perto e abrir o diálogo também, né? Não falar só de arquitetura entre arquitetos, né? Acho bem legal isso, trocar ideia e trabalhar de maneira interdisciplinar, né? Que isso também acho arte, né? Que é uma obra de José Ferrando na Ditela. Encontrei essa messinha dos obreiros, né? Ou essa cadeirinha para um moleque aí na hora de Solano, que pode ser também uma para relaxar aí também, né? Na hora do tererê. Então, eu acho legal essas coisas que acontecem não somente com a arquitetura na hora pronta, né? Sino aqueles momentos que está acontecendo o processo. E esse aqui, por exemplo, é o Molino Marconetti, aqui da minha cidade também, que é legal, que eu trabalhei no projeto também, né? Quando eu fiz um tempinho na prefeitura, né? Aqui de Santa Fé. E foi legal, que a gente não tinha planos, não tinha nada, então foi uma coisa assim o que eu tenho ali à esquerda são silos velhos de farinha. Então a gente foi abrindo assim uma coisa minha de arqueologia, né? Como que isso vai mudando, né, para construir essas novas atmosferas. A gente legal esses momentos da obra, né? Ou essa aqui, que é um apartamentinho na Itália, na Veneza, fez o Marco Valarin, que é um veneziano que eu conheci no Paraguai, tem tudo a ver, assim. Ele tirou eu não lembro, o cielo raso, não lembro como é em português, e ele conseguiu aí
ver a história dos materiais, né? Aquelas vigas, né? Mas revelar uma nova paisagem com aquelas janelinhas, né? Às vezes você revela a paisagem, às vezes a paisagem pode revelar alguma coisa, né? Como, por exemplo, a Casa Takuru do Rosseto, que a Takuru é o, não sei, el nido de las termitas. Quase um formigueiro. É o formigueiro não sei como é termita em português. E tem isso, tem aquele buraquinho, buraco central e aqueles todos furinhos, buraquinhos, que o projeto tem do mesmo jeito, né? E tudo que acontece no que os tijolinhos foram feitos aí, a taipa com a terra aí, né? Então tudo que vai acontecendo no processo, eu acho bem legal. Até chegar à obra final, que eu acho bem legal essa história aqui, que a senhora, ela morava numa casinha do lado, em 4x4, sim, né? E ela mudou para essa casa, né? Tem uma escala bem maior. Mas os móveis dela, o jeito de ela viver, né? Além de que ela, no começo ela falava que não entendia bem, né? Então, depois quando começou a sentir que a diferença com fora e dentro tinha era bem mais fria a casa, sei lá, um monte de coisas do habitat, ela começou a curtir muito a casa, né? Mas, por exemplo, no buraquinho do encofrado, ela ainda pendurava as cortinhas dela que tinha na outra casa, que tinha. Então, essas coisas eu acho legais que vão acontecendo, né? Por exemplo, a almofada feita de tijolo na obra, né? Aquele tempo de descanso no Iguaulhos, essa é uma obra que agora está pronta, do Francisco Tomboli e Sônia Caríssimo, no Paraguai. E um pouco tem a ver isso, né? Que o projeto, por exemplo, do Solano, da Fada Una, esse é o Obrador, né? O Obrador e o Refúgio dos Obreiros. Mas tem o mesmo carinho, mesma experimentação também, trabalhando aí, quase como a obra mesma, né? Então, aqueles momentos eu acho que dá para celebrar também, né? Como que uma coisa é feita, né? Então, é o interesse do processo, né? É legal que lá vira tudo um triângulo, né? Até a luminária. E como é tudo que é necessário também para que a arquitetura fique pronta, né? Aqueles esforços que a gente faz nas formas, né? Esse é um projeto do Ateliê Atlântico, aqui pertinho, em Paraná. Na verdade, é no túnel que tem entre a cidade de Santa Fé e Paraná. E algumas fotos que eu fiz dos obreiros, né? Que é um retrato. Como dar valor nisso, né? Visibilizar as pessoas que estão ficando sem reconhecimento sempre. Esse é um olheiro do Rosseto, esse é o Seu Walter, que eu acho que ele faz a maioria das coisas do Messina Rivas, né? Com um outro grupo, né? E a viagem também pelo Brasil tem a ver com algumas coisas que acontecem. Foi bem legal fazer um trabalho com Messina Rivas, ateliê Aero Arquitetos, a Marina e o Juan Pablo, e Arquipélago, né?
a gente fez um trabalho para Bienal de Arquitetura, que era todo dia, né? E aí eles tinham 3 obras feitas com tijolos da região da Cunha. Então eu fiz um vídeo, uma filmagem com os 3 projetos e as olherias. Então conheci bem de perto os processos, os tijolos. E é tudo isso, um pouco ir para trás, né? Da obra pronta, ir para trás e atravessar essa viagem. E acho legal é uma honra para mim também chegar perto desses lugares, né? E a troca de energia com essas pessoas. A diferença que eles tinham, por exemplo, esse é um vídeo que ainda não está aberto, que ele está né, de festival de cinema, de arquitetura, mas acho que pronto vou liberar. Mas as duas olharias têm uma um pouco mais industrial, mas mesmo assim é bem mas eles enchem o forno, diferença dos outros que do burrico que constrói o forno, né? Eles cortam os tijolos à mão, outros têm um motorzinho que fazem um corte assim. Mas o louco é que eles que têm como uma técnica mais velha, os tijolos são mais não perfeito, todos iguais, né? Porque o molde ele não troca. Então o outro ele corta assim, né? Com esse fio e o tempo é que dá uma pequena diferença. Então eu acho legal essas diferenças assim, né? Que lembro que uma vez falando com José Cuija, ele disse que um obreiro tinha uma imperfeição, assim, um erro, um errozinho, numa coisa. O arquiteto, se é perfeito, não é lindo. Então, achei bem legal isso. E esse foi um workshop que eu fiz na Taica, na, na universidade de lá, convidado por Glenn Delefeu. É a primeira vez e a única que eu fiz um workshop assim, de fotografia. E achei legal que eles trabalham. A Taika tem uma coisa meio anodina, eles falam assim, então eu gostei de trabalhar com a identidade, né? Então, o grupo trabalhou sobre a cidade, alguns trabalhando sobre as velhas paredes de terra. Talca foi um terremoto, não lembro agora o ano, mas caiu muita coisa. Então essas são as paredes do eixo das casas velhas. Talca tem uma coisa bem industrial também, então outro menino fez outra série. Mas eu achei legal uma coisa que no começo eu pedi para os alunos trazerem uma foto onde eles moravam para começar a falar somente, né? Mas que seja uma identidade do lugar que eles habitavam. E alguns trazeram uma coisa, outros não trazeram porque, sei lá, não chegou o e-mail, lá. Uma menina falou, professor, eu não trouxe nenhuma foto, porque o que em 2000, sei lá, não lembro agora, minha casa caiu com o terremoto, né? Então todos os lugares que morei depois eu não encontrei a identidade, né? Então que uma coisa incrível assim como você tem uma, sei lá, é isso, né? Uma conexão com uma posição, uma etapa da sua vida, sei lá, mas tem para mim foi uma coisa bem forte, né? E além disso, a menina voltou pela primeira vez para sua casa e tirou uma foto, fez um trabalho bem legal com a memória, né? Então, a foto tem isso também, tem uma viagem, sempre eu tenho um tempo de que você clica um instante, né? Que vai perdurar por muito tempo. E nessa
nessa viagem da identidade, eu fui há um tempo numa comunidade guarani, Missões. E no começo, foram 3 dias, lembro? Começo, eu tirei somente foto analógica, né? Que acho bem legal disso, do tempo. Estou pensando há muito nesse último tempo, do tempo. Acho que dá para falar muito, né? Mas estou morando no lugar que o tempo é outro, né? E sempre que acostumo a viajar, como encontrar esse equilíbrio, né? Na pandemia, né? Que foi... Para mim, seria muito melhor que esse encontro fora presencial, né? Que aí a troca, eu acredito muito nisso, né? Na troca, na fala, pessoalmente, né? Então, o tempo para mim é uma coisa que trabalha muito. E por isso que comecei a tirar foto também na loja, que o tempo é outro. Você fala com as pessoas de outro jeito, né? Não tem aquela coisa de tirar foto e olhar, tirar 100 fotos, né? Escolher uma. Não, tem só uma. Então, eu não estou falando que é isso somente o que tem que fazer, só que são coisas boas para trabalhar e encontrar o equilíbrio, né? E esse aqui era o cacique da, da comunidade, né? E você consegue também como essa intimidade, né? Que eu acho bem legal. Isso é um pouco a paisagem. A paisagem que eu acho legal fazer esse trabalho de olhar, né? De contemplar, fazer a contemplação, mas também muitas vezes como você consegue fazer um trabalho com isso, que tem a ver com conceito, né? E esse é o nosso trabalho que fizemos para a Bienal de Arquitetura na Veneza, 2018, que tinha um pouco com isso, né? Com como olhar uma coisa e como pensar e como trabalhar nisso para fazer uma outra coisa, né? Um pouco essa a procura. Que era, para quem a conhece, era uma caixinha de 25 metros por 2 por 2, uma coisa assim, né? Que o plano embaixo tinha uma grama, umas plantinhas, e o teto era umas projeções do céu, que vai acontecendo por 24 horas, feita assim, 15 minutos, acho, um loop de 20 minutos. E os vidros eram quase espelhos, de dentro eram espelhos, de fora dava para ver. E o nome era Vertigo Horizontal, né? Então, já aqui. Videozinho aí. Que era como construir um pedaço de terra essa infinidade, né? Da, da, da horizontal da geografia, né? Mas tem que haver ao mesmo tempo uma coisa de que aquele horizonte iguala a todas as pessoas, né? Então você al não ter referência, tipo, pode ser a mesma coisa uma árvore, uma vaca, uma pessoa, né? Então o conceito era esse, né? A gente apresentava um monte de obras que não tinham uma hora assim, eles tinham um diálogo de igual a igual, né? E achei engraçado que a gente tentou gerar uma experiência, né? Então o conceito também não era fechado, né?
e tem um monte de pessoas falando coisas diferentes, mas todas eram certas. Lembro um dos meninos do Entre Nós, Atelier, de Costa Rica. Ele falou, cara, eu pensava que quando entrei aí, o mundo tinha acabado e vocês tinham pegado a última porção de terra viva, né? Então, acho incrível como você fala uma coisa, mas é uma coisa habilitante, né, para pensar. Né? E a mesma paisagem, né, que essa paisagem aqui do litoral, das ilhas. A gente fez um outro trabalhinho que foi Camalotopia, o nome, que foi feito com o mesmo grupo da Minau. E era isso também, né? Olhar a paisagem, mas como que dá para trabalhar um pouco e encontrar o jeito de gerar uma experiência, né? Os camalotes para nós são aquelas plantas que flotam na água, mas que elas fazem um trabalho, elas têm a condição de se adaptar quando o rio baixa, sobe, né? Elas viajam, fazem um percurso, mas sempre de uma maneira coletiva, né? Então, essa foi uma mostra que tinha, acho, 10 escritórios, e cada um tinha uma cidade, que o nome da mostra era Arquigram, que era um jogo de palavras com Arquigram. A gente tinha que pensar uma cidade no futuro, e a nossa era a cidade explotadora. Então, a gente, em vez de voltar meio para um tipo Mad Max, a gente tentou resgatar da natureza um pouco esse trabalho coletivo e fez aquele videozinho olhando para cima dos camarotes, né? É isso, né? As pessoas deitavam embaixo. Não, na verdade, ninguém falava deitar, né? Mas deitavam todos, né? Foi legal isso. A maioria, né? E era isso, uma experiência. Então, uma pessoa saindo falou, eu achava que estava num útero, né? E era tipo, estava meio aprontando para nascer, uma coisa assim, né? Então, um pouco a mesma procura. E na mesma viagem que eu gosto de dizer, um trabalho que estou fazendo agora, que são fotoanalógicas, eu saio de caiaque aqui nas ilhas, e o projeto o nome é Ranchos. Então, os ranchinhos que tem aqui na ilha, como que eles fazem para ficar aí com as coisas que tem, qual é o jeito de trabalhar com o mínimo, qual é o refúgio, né? E falando de arquitetura mínima, que é um pouco um trabalho que vocês vinham fazendo, essa foi, que agora estou num outro lugarzinho, mas foi minha casinha, é minha casinha, ainda está aí. Eu morei aí, é meu lugar, né? Mas eu morei 8 meses da pandemia sem sair. Tipo, acho que deve ter 8, 9 metros, né? Quadrados. Minha oficina. E achei legal isso, né? Aí tava trabalhando no videocine do Frei do Rodri, da Capela. Achei legal isso, né? Que eu falava, lembro que eu
falei como 3 horas, às vezes com o Solanito Benítez, como que também você precisa na hora que você tem a mais, né? E acho que nesse lugar dá para viver bem tranquilo, né? Mas depois vamos falar mais tempo. Mas para mim foi uma coisa incrível, que depois de muito tempo de viajar e tudo, voltar para esse lugarzinho e ficar e me encontrar em 8, 9 metros quadrados faz uma coisa da escala que acho legal, essa escala humana que entendo que a arquitetura nunca deve perder, né? E que tem que haver também com isso, né? Que eu gosto muito de arquitetura, eu tento sempre trabalhar apresentando a arquitetura com as pessoas, né? Sempre pergunto assim, se para mim é melhor, tipo, tirar tudo da obra, sei lá, limpar tudo, né? Para que aquela arquitetura fique, sim, aí, pura, né? E se eu posso escolher, eu gosto das pessoas morando aí, né? Habitando. E é isso, é um ponto de encontro. A arquitetura para mim é compartilhar, né? Que eu fecho com isso aqui, está o Rodri aí, tem uma galerinha, o último carnaval, né? Que eu celebro, para mim, tem uma briga, acho meio Paraguai, Brasil, qual que é a minha segunda casa, né? Mas eu adoro que a arquitetura seja motor para conhecer as pessoas, os processos e o pensar das pessoas, né? Como que é o jeito e trocar a ideia, falar. Para mim é bem importante isso, né? Para se enriquecer dos trabalhos, né? E além de tudo isso tem a possibilidade de compartilhar o carnaval, né? Entender a cultura brasileira, entender muita coisa que para mim é bem importante para depois ter esse compromisso lindo de transformar uma ação, um tempo, um instante numa imagem, né? Então é isso, né? Muito obrigado. Obrigado a você, Fede. Estou processando. ¿Qué te parece descompartir la pantalla si nos vemos un poco todos? Y a ver el formato cuadriculado, cómo se hace acá. Bueno, confieso que estaba esperando algo de lo que Fede ya se me adiantado que le quería presentar y bastante meio que vai se confirmando com imagens tuas, porque as imagens que ia colocando na minha cabeça foram resultado de nossas conversas, né? De los ranchitos. Estaba así, mas pasaste por las escaleritas de Talca o de no sé de dónde son, pero las escaleras y varias cosas de diferentes eh, como capturas de tiempos como eu acho que você está com essa questão do tempo bastante forte nas tuas inquietações, né? E me vinha constantemente a ideia de um tempo dilatado, ou um tempo, assim, o tempo de isolamento, mas com um tempo dilatado, um tempo outro, que é meio que um tempo afastado do tempo da vertigem
na qual a gente fica muitas vezes atrapado, né? Nessa essa espécie de hiperconexão na qual a gente vive, né? São muitos assuntos que foram se disparando, com seguramente todo mundo que assistiu essa tua apresentação, e em mim também, né? E eu me parecia muito interessante aproveitar esse espaço que de que estão que a galera está aqui, está assistindo, está a equipe toda ateliê e os estudantes também, já num momento mais relax, porque os trabalhos foram entregues, o semestre concluiu, né? E, y como que se abre ese tiempo, se dilata ese tiempo porque se tira también esa presión de las obligaciones, ¿no? Los compromisos. Como ese tiempo que no teu trabajo parece que a grande maioria dos trabalhos lo que você apresenta são tuas inquietações que não são aquele trabalho profissional dito em termos convencionais, né? São preocupações puras, né? Que não estão vinculadas com o ganha-pão, né? E de várias conversas que a gente foi tendo sobre o que seria o encontro de hoje contigo, Fede, vários estudantes e parte da equipe perguntavam, mas podemos falar de tal assunto? E sim, claro que sim, podemos falar do que se queira falar a partir do que Fede conte, né? Então, teu trabalho para nós tem tudo isto que você nos apresentou hoje, mas toda uma espécie de mapa muito grande, muito rico e meio infindável, né? Dessa rede da qual você falava no início, né? Então estava curioso por, mais que nada, abrir um espaço para a pessoa te fazer perguntas ou colocações, né? Não sei se alguém gostaria de fazer isso. Eu tenho algumas aqui, mas preferia deixar as minhas para depois. Se não aparecer nenhuma, eu faço as minhas. Mas, se não, gostaria de aproveitar esse diálogo um pouquinho mais com todo mundo, né? Não sei se alguém gostaria de aproveitar o Fede. Diego, eu queria fazer umas colocações, acho que não são perguntas ainda, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. Mas talvez para ajudar assim, a sublinhar algumas coisas. Eu gostei muito da sua apresentação, Fede, eu acho que você deslocou um pouquinho assim, a nossa... Eu acho que essa questão do tempo, né, que o Diego está trazendo, acho que você propôs para a gente um estado um pouco mais tranquilo, assim, o som dos passarinhos aí também ajudaram um pouco, mas um estado que eu acho que se aproxima muito com esse estado de observação que a fotografia convoca, né? Não sei, eu particularmente gosto muito de fotografar, eu nunca estudei, nunca tive uma boa câmera, mas isso para mim é um exercício de um pouco de curadoria da realidade, né? Assim, de tentar entender para onde se olha, né? Assim, o que me interessa é quando a gente está sem demanda, né? Sem nenhuma demanda específica no seu caso, que você né, profissionalmente trabalha com isso. Então, eu achei muito interessante que você trouxe para nós o seu olhar quando você não está trabalhando, entre mil aspas, né? Que é justamente quando você trabalha, né? E constrói o seu olhar sobre as coisas. Então, todo esse interesse por aquilo que se constrói de forma não projetada por arquitetos, né, pelo vernacular, pelo cotidiano, por essas arquiteturas que você chama de mínimas em algum momento, né, pelo improviso, talvez, por esses dispositivos fracos, né, ou coisas do tipo, pela paisagem, pelos personagens. Então, acho que tem uma série de assuntos que aparecem aí na sua mirada espontânea, que você deu esse presente aqui de compartilhar isso um pouco com a gente de forma muito, assim, parece talvez, né, que não foi alguma coisa que não está tudo, as coisas não estão encadeadas de forma tão
tão direta, mas que constrói um pouco assim a sua nuvem de subjetiva, né? Assim, que é um pouco o que está por trás talvez das especificidades do seu trabalho quando você vai de fato fotografar de forma comissionada pelos arquitetos. Então eu queria assim primeiro só fazer essa aproximação, que eu acho que pode ser uma aproximação produtiva assim para o nosso debate, que é um pouco do fotógrafo curador, assim. Eu acho que isso para mim é uma coisa que me parece importante para entender o seu trabalho. Não sei até que ponto os escritórios vêm até você e até que ponto você também não foi estabelecendo relações que te permitem fotografar aquilo que te interessa mais, né? Então, de alguma maneira, o seu portfólio de fotografias de arquitetura é também um recorte de uma produção latino-americana, que é uma maneira também de entrar nessa produção latino-americana contemporânea. Então, eu queria assim tentar pensar esse papel do fotógrafo também como um papel como um curador de uma produção de produção da arquitetura, assim, que acho que, enfim, ainda não é uma pergunta, mas tentando trazer aqui um pouco algumas questões. E, bom, e é isso, assim, vou passar também, vou abrir para os estudantes trazerem questões e depois a gente volta, se for o caso, em algum outro aspecto. Vamos continuar aqui amadurecendo as perguntas. Ju, a leitura... Obrigado aí pelos comentários. Achei bem legal. Tem que a ver com tudo isso que você diz. Mas eu acho que é uma mistura. Só que isso... Eu estou trabalhando e às vezes também fazendo isso, né? Mas também faço isso, é tudo junto, né? Só que aquelas coisas são... Essas coisas são coisas que não acostumo muito a apresentar, né? Que tem que ver uma coisa mais implícita no trabalho, né? Mas é o jeito de me aproximar para tudo que eu faço, né? Além do trabalho mesmo de fotografar uma obra, sei lá. Sempre tem tudo isso traz cena, né? Então, que finalmente quando você está clicando, está olhando, é você, tudo que tem com você, né? Então, é isso que um pouco que eu quis apresentar, em que meu trabalho de fotos e projetos vocês já conhecem, então dá para ver mesmo assim, os arquitetos apresentaram até o melhor jeito que eu poderia falar da obra, porque eles fizeram, né? Mas isso é legal também, que muitos arquitetos sempre costumam dizer que tem quando eles vão sempre na obra conhecem tudo, né? Até todas as rosinhas, né? E quando eu vou tirar foto aparecem algumas imagens surpresas, né? Que no cotidiano você também passa, deixa de olhar algumas coisas de um jeito talvez um pouco diferente. Então apresentar isso também tem que ver com que o exercício no cotidiano, né? Que não perder essa coisa, né? Que, por exemplo, eu gosto muito de tipo, trocar os caminhos que eu faço, de ir para, sei lá, padaria, por exemplo, né? Não vou todo dia para o mesmo percurso, eu vou trocando, né? Aí você vai encontrando coisas. Então, um pouco isso, né? Como que vai olhando, né? As coisas e tudo. Isso. Eu acho que eu quero fazer uma pergunta, um comentário, não sei. Você falou muito da questão dos processos, né? De ver a obra no final e voltar. Mas como é que você vê esse trabalho igual a Juliana falou, de curadoria, mas
da documentação do processo do projeto, né? Do que como ele vai se modificando e como é que é essa relação de você como fotógrafo com os escritórios que vão desenhando, em alguns casos vão até mudando o projeto ao longo da obra, né? E aí, queria que você falasse mais disso, assim, de como é que é talvez um rigor ou uma liberdade de registrar o processo antes de chegar no final, na obra final, que é o que geralmente é apresentado para a gente, né, nas aulas e tudo mais. Não sei se ficou claro, assim. Eu acho que entendi, João, mas eu, eu costumo a trocar muita ideia com os escritores que eu trabalho, além de respondendo também um pouco para a Ju, nessa curadoria, na verdade, é uma rede assim, que foi se construindo e meio que vai assim sozinha, né? Não, é uma coisa meio de sincronia, eu acho, né? Que vai acontecendo, né? Aí, depois eu gostei muito de fazer, por exemplo, o trabalho da Vinal, o trabalho no museu. Eu fiz um outro trabalho que, quando eu conheci o Pedro Varela, naquela viagem que a gente fez com o Diego e a turma, ele tinha feito aquele de onde não se vê, onde não se olha, aquele intervenção no teto do MAC de Niterói, né, com andaimes. E eu estava trabalhando de curador no Museu de Belas Artes, aqui em Santa Fé. E a gente tinha feito nas escadas de andaimes, né? Só que o acesso era para trocar o acesso e fazer por uma janelinha no segundo andar. E o Diego falou, o Pedro falou, cara, que legal, não sei o que, sei lá. É louco que a gente, meio com o mesmo jeito de trabalho, a gente está fazendo desaparecer a arquitetura e vocês estão encontrando uma nova relação, só com uma diferença de conceito e de operação. Mas eu acho legal esses trabalhos de curadoria, de pensar um pouco, né? Sentar aqui e pensar. E tem a ver também com o que essa sincronia que eu estou falando, que vai acontecendo, mas no fim eu sou consciente de que tem uma lógica de escritórios jovens até que vão formando-se como vai tendo mais relação, até fazem trabalho junto, como agora o Martim Benavide, que é de Córdoba, e o Fran Riva e o Rodri, que são de Brasil, eles se conheceram, agora acabaram de ganhar concurso no Rio. Sei lá, conheci o Rodri e o Fran em Paraguai, por outro amigo, então uma rede, assim. E respondendo no João, por a mesma coisa sabe, não fazer um trabalho de olá, Federico, vamos tirar foto, ok, vou, tu tiro foto e vou embora, sabe? Uma troca de ideia, assim, de conversa, de ir lá tomar uma breja, se dá o tempo, né, a noite anterior, e a carnaval, por exemplo, né? Por isso que eu compartilho esses momentos, né? Eu acho legal. Então aí eu acho que os dois é uma troca aí, ou as pessoas vai entendendo também que os processos são bem importantes, né? Que que as coisas não acontecem assim, né? Cada coisa tem seu tempo, seu trabalho de trás e tudo, né? Então acho que é um exercício que as pessoas com que eu costumo trabalhar foram pensando que era legal tirar foto e também às vezes eu faço uma viagem para tirar uma foto de alguma obra pronta já e tem uma obra que está acontecendo, o outro escritor tem, vamos lá, pam, pim. É um pouco assim, né? Mas se começar a ter essa consciência da importância do processo, né? Não sei se responde um pouquinho.
Sim. Posso ir? Parabéns pela palestra, Federico. Eu, assim, quando eu vi aquela instalação lá, meti a cabeça na Bienal, né, Veneza, meti a cabeça e cheirei. Tava tudo seco quando eu fui já, né? Mas quando eu meti a cabeça e cheirei, senti aquele cheiro de Mato das Pampas. E me lembrou a Argentina, lá na Itália, isso. E são coisas que esse cotidiano teu, ele é tão cotidiano que você não presta atenção, né? Eu lembro aqui quando eu cheguei ao Brasil, tinha, sei lá, 20 anos, coisa assim, e muitas coisas me chamaram a atenção, mas não vou falar porque quando eu falei ficaram incomodados, mas, por exemplo, uma das coisas que me chamava a atenção era uma pessoa ter que abrir a porta do meu prédio. Isso nunca tinha acontecido na minha vida, eu já estava com 20 anos. Ou um cara apertando o botão do elevador. Estou falando de pessoas, né? Ou um cara vendendo fruta no meio da rua, uma barraquinha assim com fruta fresca que te dava para experimentar. Tinha muitas coisas, tinha muitos cheiros que me chamaram a atenção quando eu cheguei aqui a primeira vez, né? E eu nunca fiz esse trabalho de registro, né? E você acaba, sei lá, esquecendo que aquilo alguma vez chamou a atenção, né? Então, aí tem que acontecer alguma coisa de novo, né? Você tá lá em Veneza, meter a cabeça e cheirar e você diz, puta, isso é o dia a dia do campo, né? Quando você tá lá, da pampa, né? Ou tem que de alguma maneira, esses registros que você faz, é isso que do cotidiano que te chama a atenção e que na terceira, quarta, quinta vez que você vai lá, você vai fazer isso vai assimilar isso como algo normal, né? Não como uma coisa que te chama a atenção, né? Então, esse espaço, esse trabalho temporal de registrar agora, porque amanhã não vai ser não vou ter esse olhar, né? Eu achei fantástico nessa apresentação tua, né? Aquilo que você entra como aquele cara que não é local, né? Ele vem de um outro lugar e provavelmente os caras ficavam te olhando. Que você está tirando foto de quê, cara? Mesmo. Não, tem coisas melhores para fotografar aqui, peraí, tira a foto de lá. Então, acho que esse exercício do local e do cotidiano, né, que está no teu trabalho e que está no trabalho dessa galera do Rodrigo que está aqui, entrou numa hora de uma cabeçada, isso que a gente tenta captar com nossos estudantes, né? E que é muito difícil no teu dia a dia, né? Você perceber isso, que teu dia a dia, você não te incomoda o dia a dia, não é um olhar específico sobre o teu dia a dia, mas se alguém de fora vai ver, vai dizer, vai tirar uma foto disso, você vai dizer que está tirando foto de quê? Esse é um exercício que a gente tem que fazer aqui no ateliê, está fazendo no ateliê. Esse olhar incomodado, né, que a gente colocava sempre. Não é um olhar incomodado no teu caso, né, mas um olhar que, de alguma maneira, chama a atenção e te obriga a pensar de outra maneira, né? Então, não sei se quer comentar alguma coisa disso, acho ótimo. Não tenho perguntas. Parabéns André, pelo trabalho. obrigado. Que legal que você conseguiu lá no vértigo horizontal. Eu vou confessar uma coisa, que aquelas janelas, elas não faziam parte do projeto original, né? Aí, novamente, a importância do processo de você ter essa tranquilidade para pensar e até modificar o projeto original, se fosse
melhor, né? Como o que a Lina colocava aí, né? A caixa era fechada, você olhava de fora somente. Só que a gente chegou lá e tinha aqueles 2 vidros que eles não tinham colocado para ainda trabalhar dentro da caixa. Daí a gente fez a mesma coisa, né? Olhou assim para dentro e não, isso tem que ficar assim, né? Porque além tinha essa outra dimensão, que era o olfato, né? O cheiro da grama, que era o som, o vídeo, lá e o cheiro, né? Que muitas pessoas falaram isso. Então, que não dá para fazer, porque afinal não sei o quê, blá, blá. E a gente fez uma força aí, vamos trocar, vai ser da hora. E foi, e foi uma coisa daí do processo, né, de experimentar aí o que que imagina, o que a coisa construída é e o que é a experiência, né? Então foi bem legal isso. E uma coisa que acontece às vezes que é tipo, sabe? O Cairoli, bem, tem uma foto que a galera tem que fazer, faz o Cairoli, né? Não, não, às vezes não precisa tirar foto também. Às vezes vai na cabeça, isso eu acho legal, né? Mas se depois você tem a possibilidade de, com o que tem na mente, com o que fez na mão, ou um clique de uma foto, poder fazer viajar ou lembrar alguma coisa que você decidiu lembrar somente na cabeça, que é um pouco aquela instalação que a gente tenta fazer com essas viagens que cada um vai juntando coisas, experiências, às vezes do cotidiano que eu apresentei, sei lá. Isso eu acho bem legal. Eu queria primeiro agradecer a apresentação e agradecer assim o trabalho como um todo, na verdade. Eu fiquei pensando numa coisa que você falou e que a gente de vez em quando conversa aqui dentro do ateliê, no como que o seu trabalho ajuda a posicionar um tipo de arquitetura que é latino-americana, mas também é uma espécie de latino-americana profunda, assim, ela não vem exatamente dessa produção mais metropolitana, que geralmente era mais mapeada, né? E aí, o que eu fico pensando quando você fala sobre o contato com a arte ajudar a comunicar, né? Eu acho que quando você também traz o vernacular e você também traz essas outras formas de arquitetura, assim, o Corvalan lá reproduzindo Castelvecchio de alguma forma mais próxima a um modelo de construção latino-americana, ela também comunica para quem não é da arquitetura, assim, e comunica para quem talvez não tivesse recurso para acessar uma arquitetura mais metropolitana. E aí também como que a produção da arquitetura começa a entender, se entender também nesse lugar, assim. Então eu acho que tem uma posição de costura assim das produções, né, e da gente se ver e da gente se olhar, da gente se comunicar de uma forma. Então eu não sei, eu não sei se é uma pergunta, se é uma provocação, não sei o que que é, mais um comentário assim, que eu acho que é muito importante esse papel de costura assim do seu trabalho, que eu acho bonito de ver que ele não costura só dentro da arquitetura, mas ele costura com o fora da arquitetura e faz a gente também repensar a nossa prática quando a gente começa a olhar assim para metodologia construtiva, pelos processos que não está dentro da nossa prática, mas que a gente consegue incorporar também. Então é um pouco sobre isso, sobre essa costura que você vem fazendo. Valeu, Larissa aí. É, sim, sim. Eu acho que tem a ver também com a possibilidade de viajar, né? Então, que você consegue também chegar muitas vezes em lugares que de outro jeito é difícil de acessar, por exemplo, né? Porque é uma coisa privada também, ou porque você vai lá, sei lá, quer conhecer tal coisa, não, vamos fotografar uma casa que está lá no monte, sei lá. Então, é uma possibilidade que eu agradeço de ter isso, né? Então,
além de um interesse em aprender isso, né? Que as coisas que as viagens sempre são ricas, né? E é isso, né? Ah, gostei do olhar que o que o que a Ju falou também, que eu que apresentei é uma coisa, são muita coisa e com essa no fim eu falei para o Diego, né? Porque na verdade a gente vinha falando de compartilhar aqui, né? Ia estar uma outra amiga. Então eu falei, olha, Diego, eu vou para lá, mas eu vou apresentar uma coisa, né? Uma viagem, né? Que eu tenho, sei lá. Tem tudo a ver, mas não são, tipo, você vê, uma partezinha da Colômbia, uma partezinha do Equador, sei lá, é um pouco isso, né? Que fazem tudo que eu sei, né? Eu sou. Esse aspecto, Fede, para mim tem uma coisa muito importante do que você trouxe para a gente hoje, que é diferente ao que a gente acessa quando conhece teu trabalho fotográfico em geral, da arquitetura, né? Que é bem diferente. Acho que, bom, para quem se aproxima um pouco mais, já consegue entender essa perspectiva de inquietação tua. Mas eu pensava como é estimulante para a gente esse olhar. Estou falando para a gente, para o ateliê, pensando numa espécie de possibilidade de cartografia dos lugares que habitamos e que nos interessam. E que esse olhar que nós fazemos a partir de uma de uma de uma procura por encontrar chances de ativar algum tipo de ação perante esse olhar incomodado que Andrés falava, né? De habitar lugares y por un lado se incomodar con questões, mas por otro lado también o te olhar que olhar por se encantar por situações, né? Eu acho que esse encontro entre um olhar mais absorvente, né? Mais que absorve e menos que procura imaginar transformação. Acho que é olhar mais dilatado, desse tempo dilatado, no qual você está com muito mais força nos últimos tempos, né? Mas que para a gente também esse olhar mais dilatado é necessário e é muito importante, que é diferente e é possível agora numa espécie de espaço de calmaria, uma vez que estamos terminando um semestre, né? E que agora podemos olhar com mais calma, porque não temos as pressões das obrigações, né? E que há nesses últimos tempos eu voltei muito para ver as fotografias de Gerardo Caballero, de Gerardo, que ele também tem essa inquietação de um olhar que ele faz seus desenhos das libretas, que são croquis como que constantemente ele faz quando viaja, inclusive quando viaja ficando em Rosário, né? Ou quando viaja dentro de Santa Fé. Mas também são fotografias, mas que não são fotografias que vão atrás do já cultuado, né? É um olhar mais inquieto, sem preconceito, sem hierarquia prévia, né? E essa espécie de cartografia ou mapa fotográfico possível, algo que me estimula muito pensando desde o ateliê y desde a enorme cantidad de estudiantes que somos partes del atelier, ¿no? Y que ya comenzamos a tener una especie de mapa colectivo sobre esos territorios que a gente está se debruçando, que son los territorios que todos nos habitamos, ¿no? Que los estudiantes habitan, que nos habitamos.
E acho que também isso estimula muito, teu trabalho estimula muito para poder imaginar um olhar novo, um olhar diferente. Eu estou chamando de mais calmo, porque não é um olhar já na premissa de uma ideia de projeto, de transformação. Que esse olhar mais distante, um pouquinho mais calmo, diria. Não sei se distante é a palavra, mas pelo menos mais calmo. Bueno, Diego, gracias. Eh, ¿Está me ouvindo aí? Sim. Sim, eu acho que são etapas também, assim. Eu estou começando a me amadurecer um pouco, né? Então, há 10, 12 anos, 11, que comecei um pouco, né? Eu acho que a vida vai flutuando, assim, né? E, e coisas que vão acontecendo, mas eu mesmo estou num tempo assim mais calmo, mas que tem a ver também com, principalmente com o meu trabalho, né? Que é bem difícil falar do trabalho de um, né? Que, como que são tuas fotos? Não sei, eu faço, se é como, como me sale, né? Como me sale. Que eu não estudei também fotografia, né? Eu me formei como arquiteto na universidade aqui, na minha cidade de Santa Fé. E, sei lá, me comprei aquela primeira câmera com algumas coisas manuais e comecei a tirar foto, perguntar para amigo, amiga que sabia um pouco mais um pouco. Foi naquela viagem, na primeira viagem de intercâmbio que eu tirei, voltei para aqui, para Santa Fé. Eu tinha feito o Facebook para manter o contato com... Eu lembro que cheguei lá no Brasil, no Brasil era Orkut, né? Full Orkut. Eu tinha feito o Facebook para falar com amigos, família, sei lá, e fui colocando algumas das fotos. Aí voltei, eu não quero tirar uma foto do prédio e tal, né? E foi acontecendo, né? E assim foi isso, né? Foi uma coisa muito de sincronia que foi acontecendo, né? As viagens, os amigos que foram se conectando. Mas muitas pessoas falam de que vem como certa sinceridade e calma nas fotos. De uma atmosfera que tem isso. E eu acho que tudo que eu apresentei hoje, que o Diego fala que sim, por aí me conhece mais um pouquinho, mais perto, tem que ver isso, né? Eu não falaria que são duas coisas. Eu gosto de falar que é tudo a mesma coisa. Por isso, que eu apresentei hoje fotos de obra tem a ver com o que eu falei, que eu poderia haver apresentado, de jeito tem algumas que outras, mas além disso, eu gostaria de mostrar, de apresentar todos, né? Eu vi o Cássio, sei lá, o Rory, todo mundo, né? As obras, que eu tenho para falar muita coisa também, de conhecer de primeira mão, assim, as obras. Mas também, para que uma sessão de foto aconteça, tem muita coisa acontecendo detrás, né? Sei lá, por exemplo, eu lembro que quando eu fiz fotos da Carla Jassaba, da Casa da Santa Teresa, não consegui encontrar ela, né? Fui recebido por os donos, que a Carla tinha... se foi mamãe, sei lá, um dia antes, estava aí bem no começo, né? E os donos me receberam, me apresentaram a casa, fiquei com ele, almocei, sei lá, incrível, né? Mandei a foto para a Carla, ela agradeceu muito, gostou um monte. E eu conheci ela na ilha que ela estava fazendo a capela, na Veneza.
E foi incrível, né? Foi incrível conhecer num momento que acho que foi bem importante para ela, né? E lembro que eu tava com o drone, né? Então queria tirar uma foto que achava legal, aquelas coisas bem simples da capela, da sensualidade da capela e do trabalho da Carla. E o drone tá proibido lá na Veneza, né? Então eu tava aí e estavam fazendo o filme da Carla que foi agora no HBO, né? Não lembro o nome, mas tá rolando agora. Então os meninos da HBO fizeram um permisso para mim para conseguir decolar o drone. Depois de um monte de coisa, eu decolei e apareceu uma gaviotas gigantes, sabe? Como é que fala? Gaviota, né? E eu não quase não consegui fazer vídeo, só uma foto fazendo esquives das gaviotas, né? Muito brava, né? Então tudo isso, e consegui aquela foto bem planta assim da Carla, que eu acho linda, né? Que é uma coisinha assim, muito sutil. Mas tudo isso queda por detrás da história de uma foto, né? Eu acho legal também as coisas assim, tras escenas, né? Que acontecem como tudo. Eu fui um pouco para falar um pouco, né? Me fui pela rama um pouco, mas me parecia interessante isso. Eso que estás falando, Fede, a mí me fez pensar outra premissa de encontro, que é pensar num dia, quase como os bastidores de um dia de uma obra, como uma outra maneira de observar o teu trabalho, né? Que uma jornada que a gente compartilhou isso já juntos sobre essa jornada, ou de uma obra só, ou de 5 obras no mesmo dia, enfim, tem todo um ritual aí de muita improvisação, assim, tem um plano muito geral, mas depois tem muito se adaptar, né? Ao que vai Tem acontecer. desculpa, achei que posso Fala. falar? Não, tem isso, mas vocês sabem que o trabalho é do amanhecer até o pôr do sol, né? Dizem que o sol sai todo esse tempo para encontrar alguns instantes que acontecem, né? Então, é bem mais difícil você encontrar um instante se você vai 1 hora na obra, né? Então, tem isso, né? Tem o tempo. Além de que eu gosto, tipo, olhar uma obra como o sol vai acontecendo, como também muitas vezes perguntaram se, tipo, como é que eu fazia com o clima, né? Se vai tirar fotos quando tem um solaço, assim, ou vai... Não, eu aprendi que a arquitetura tá aí, né? E tá aí com a chuva, tá com sol, nuvens, tudo, né? Então, tem isso, tem que trabalhar com como as coisas são, né? Mas é um trabalho bem duro, assim, tipo, não em verano, no verão é bem mais longo, né? Que o sol sai bem mais cedo. Aí você corta no meio, porque a luz está muito dura, assim, meio vertical. E vai ter o fim, né? Então são até mais de 12 horas de trabalho, né? Só tirando as fotos de uma sessão. Não é que você tá o tempo todo, mas tá aí, né? Tá em pé, tá caminhando, tá olhando, tá... Isso. Pedro, tem uma foto tua lá do refúgio urbano da casa do Agostinho, da Valéria, que ela passa no cobogô assim, reto, assim, mas assim, reto, não passa nem assim, nem assim, nem assim. E aquilo é um dia do ano naquela hora, assim, né?
Isso, como você calculou isso? Ficou lá 3 meses esperando aquela luz passar lá? Não, não. É... Sorte. Na verdade, no refúgio eu fui. Eu sempre acostumo a ter assim alguns lugares que eu, quando eu vou, meio que fico lá. Por exemplo, o refúgio é meu lugarzinho na Córdoba. Então, acho que uma das vezes que eu fui lá, peguei aquele sol perfeito, né? Mas, às vezes tem algumas coisas que você precisa um tempo justo, né? É, de- por exemplo, aquele covogó, né? Mas eu fiz umas fotos com chuva daquele covogó e achei uma maravilha também, por exemplo, né? E não era aquela sombra passando, né? Então, o que eu quero dizer é que não tudo é de um só jeito, né? Sempre tem a arquitetura, ou a vida mesma tem essa hermosa coisa de, de surpresa, de que vai acontecendo. Mas aquela que você falou, André, eu acho que foi um pouco sorte, um pouco algumas das vezes que eu tive possibilidade de voltar, né? Muito bom. E da Rafael Iglesias, você citou Rafael Iglesias uma vez, não sabia que você tinha, sei lá, conhecido essa figura, um personagem, né? E que te chamou a atenção, assim? Eu não tive a possibilidade de trabalhar com o Rafa, mas eu estou perto assim da galera que trabalha com ele, que acompanhou. O Manuel Cucurel, por exemplo, é um cara que ele trabalhou muito com ele e a gente virou muito amigo, assim, então conheci algumas coisas. Ele tinha o escritório dele aí no edifício Altamira. É, eu acho outra geração, né, do Rafa, mas que ele abriu um pouco assim. Alguns gostam de falar escola de Rosário, né, que eles fizeram aí uma coisa bem legal de além da escola, aquela coisa do grupo R, né, que tem a ver um pouco com isso, das pessoas se juntar e movimentar a coisa, né? Depois, aí, mesmo o Gerardo, né? Que, que eu acho o Gerardo um referente para mim, para uma geração assim. Foi engraçado que o Gerardo foi o cara que acompanhou uma das apresentações do Vértigo Horizontal lá em Rosário, e o Javi, o Javi Mendiondo, que é do grupo, falou: Gerardo, na verdade isso é um trabalho seu, né? Que o Vértigo Horizontal. E o Gerardo falou: sim, mas eu não, a mim não se me ocorreu, né? Vocês foram que fizeram, né? Então, o jeito de se aproximar do Gerardo, o Gustavo Fritigoto, que é o fotógrafo que trabalha muito com ele, e daquela geração do Rafa, do Negro Villafañe, eles fizeram uma coisa bem legal, assim, que é que até aconteceu aqui em Santa Fé, que foi o grupo Arquitetura também, que é uma turma que se legal, aí juntar, trocar ideia e vamos fazer, depois vão acontecendo coisas. E o Rafa tive isso, além de uma coisa mais latino-americana também, que eu acho lindo, né? Aquela conexão com Solano, com o Ângelo, com tudo, né? Radicke também, né? Estaba falando, Federico, sobre Gerardo Caballero, ¿no? Que yo lembro Gerardo contar con con mucho gosto sobre las rutas, las grandes rectas en La Pampa, las estradas rechilíneas, ¿no? Que era una especie de estado eh, donde el tiempo se congela, ¿no?
y eso ahora estaba pensando en lo que se falaba de Javier Mendiondo, vos lo hiciste, ¿no? Hay como una obsesión así por se encantar por ese tempo congelado na estrada, né? Na reta pampeana, né? Eu lembro que meu pai, que de Buenos Aires y que le andaba por esa estrada reta, mas cuando llegaba en Misiones, que Misiones es aquella paisaje toda que Federico mostró, que es muy parecido a interior de Minas, cosas del tipo, que él le falaba así, cuando salgo de la recta aburrida correntina y me meto en Misiones, yo ahí me siento en casa. Eh, y que me parece interesante eso que Javier falaba, Gerardo, ¿no? Que una mirada, que se captura una mirada, ¿no? Que claro que ustedes lo hicieron, pero hay una mirada que inspira, ¿no? Gente, eu estaba pensando, ya caminaba para un fechamento desse encontro, también agradecer muchísimo a Fede, mas también si alguien más quisiese aproveitar con alguna última fala, a vos, Hola, Fede, también especialmente. disculpa. Sí, tengo una pregunta también. ¿Qué es lo que te impulsa a mostrar esta fotografía más como local, en lugar de ir como a los edificios nuevos, como vi mucho de cultural, muy rural? ¿Qué es lo que te impulsa a hacer eso? Hola, Rocío. Yo creo que lo que decidí mostrar hoy es una cosa complementaria que me gustaba, así como regalo, tipo abrirme al atelier y, y mostrar una cosa complementaria que creo que ayuda a entender el trabajo de lo que yo hago, de lo que ya se conoce, ¿no? Entonces era un poco eso, como revelar de lo que se conoce un poco lo que no, porque, bueno, no sé, también para no cansar tanto, a veces me aburro un poco de las cosas y está bueno renovar eso. Eh, pero mostrar una cuestión así como más informal y rural, de nuevo, digo, no, no desacredita todo lo otro que hago, justamente es una cosa que va implícita en el registro. Sí que hay un interés personal por visibilizar algunas cosas que tienen que ver sobre todo con eso, con los procesos, con, con no sé, con motivar a que podamos poner atención en cosas que a lo mejor nos pasan por alto y pueden ser una mínima cuota que aporta inspiración a disparar, no sé, un proyecto, hasta, no sé, te diría hasta cómo resolver algo en un día, ¿no? No sé. A mí me sirve eso, personalmente, como ir así, nada, eh, como posando la mirada en cosas, que como ejercicio, como que a veces, no sé, los viajes, de hecho, por ejemplo, cuando muchas veces me pasaba que iba de viaje y en Santa Fe estaba poco tiempo, ¿no? Y cuando volvía era como un turista en mi ciudad. Y me llamaba la atención hasta un bar nuevo que había en una esquina que no había ido, obviamente iba a ver qué tal. Y qué sé yo, entonces eso me hizo pensar y me hizo todavía, como, o sea, siempre se dice que uno cuando se va lejos de su lugar es como que realmente toma conciencia de la importancia. De hecho, creo que una de las cosas de la pandemia ha sido como eso, de los vínculos personales, ¿no? Y me hizo como volver siempre con mucho, mucho y mucho más cariño, por eso creo que quiero tanto acá donde estoy. Y también me hizo pensar en por qué quizás antes no lo miraba de esa manera, por qué tenía que extrañarme para poder posar y sentir hasta esa condición de extrañeza para nada, mirar cosas que antes no miraba o sentir aprecio por mi ciudad, por mi gente y demás. Entonces, digo, es algo que trasciende inclusive a si
si estamos hablando de arquitectura o no, pero es un complemento a lo que ustedes ya conocen de obra y que podría también presentar como otro viaje por obras, y hablando inclusive de arquitectura mínima, que era... Bueno, hay otra faceta que no mostré, que estoy también empezando a construir algunas cositas que son para mí o para algunos amigos, qué sé yo, que en realidad son... No lo mostré porque iba a ser muy largo, pero estoy haciendo un ranchito que es mi estudio, que es un ranchito de las cosas que yo vine viendo, que en realidad yo lo digo así por una cuestión también un poco de humildad, pero tiene alguna cuota arquitectónica, obvio. Pero no deja de ser un ranchito. Infelizmente el ranchito se quemó, pero bueno, el lunes empiezo a retomar esa obra, que va a ser mi estudio. Y después hice un cuartito que es muy mínimo también, que nada, tiene unos ladrillos partidos en el piso porque está hecho en pandemia, no se conseguía el ladrillo entero, pero en realidad es un guiño a todo lo que yo vi en Paraguay, y tiene una pared de teja que me regaló un amigo, pero era un gesto al muro de teja que hizo Javier, o lo que pueden haber hecho tantos otros, el Rodri Fran, o no sé, Arturo Franco, que también conocí en Madrid, qué sé yo, cosas que uno va recolectando. Bueno, respondí así en español para... No sé de dónde es Rocío. Sí, gracias. Tucumán, Argentina. ¿De dónde? Tucumán, Tucumán. la parte del norte. Bienvenida, Rocío. Bienvenido. Gracias. Essa viagem aconteceu comigo também, assim, que Ulisses, voltando para Itaca, né, depois de 10 anos, ele fica lá, ele não acha que é a pátria dele e volta ao mar, né? Ulisses de Joyce, Ulisses de Homero, qualquer um desses. E eu aqui, eu nunca vou ser brasileiro, mas em Rosário eu nunca mais sou argentino. Nunca mais você. E eu digo a mesma coisa, Adriana. Você não é mais de lá. Te pergunto, você é da onde? Eu sou daqui. Não, você não é daqui. Então tem uma coisa. E quando você volta com esse olhar estrangeiro também, né? Que volta a te incomodar. É bom essa fase, ficar um tempo fora e voltar, que você começa a ver coisas que não via, que você tinha aqui na tua frente e não conseguia ver nunca, né? Isso é interessante, é um exercício interessante esse. Gostei. Muito bem. Muito bem. Bueno, me va a salir el español ahora, Rocío. ¿Quieren cerrar o quieren seguir un poquito más? Yo estoy preocupado por dejarlo descansar un poco a Fede también. E podemos fazer um intervalo, a gente pode fazer um intervalo e voltar daqui um pouquinho nessa sala para fazer um fechamento mais interno do ateliê. Coração. Diego, você Fale. consegue me escutar? Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o Fede antes da gente encerrar, se possível, bem Claro. rapidinha. Claro. Não, eu queria perguntar a ele como é que foi essa aproximação dele com a comunidade Guarani, quanto tempo ele ficou imerso né, com eles, como é que foi essa aproximação, assim, se ele puder compartilhar um pouquinho mais sobre isso. Não sei se ele me escutou? Sim, sim. Ah, que bom. Boa. Eu fiz... Agora tá rolando aí também. Vale um convite para vocês procurar um vídeo que eu fiz, uns 15 minutos. Numa segunda oportunidade que eu consegui para uma comunidade aí na Argentina, Misiones. Ocurei o nome do projeto do filme, que acho legal aí, quem quiser. É um projeto do Inácio Paes, que é um cara da Córdoba, como final de TFG. E ele me convidou para
para fazer esse registro, eu fiz fotos e um vídeo da obra, mas tem muito da comunidade, né? Que eu estou meio também começando a fazer há um tempo esses vídeos, né? Que tem que ver com essa experimentação também da imagem e do tempo que uma coisa que no vídeo acontece, né? Na fotografia você tem aí esse tempo, um instante, no vídeo você acontece coisa e o som, né? Então eu gosto de fazer esse percurso assim por essa experimentação. E aqui essa primeira vez, nessa segunda vez, fiquei 4 dias na comunidade. O cacique deu para nós a casa dele, foi incrível, assim. E a gente cozinhava junto, né? Foi bem... Que eu acho uma coisa legal, isso dos vídeos, de fazer isso. Que você tem que entrar em confiança, né, com as pessoas. Mas além de que entrar em confiança, porque tá falando, é uma coisa legal de fazer, né? Você tem que entrar em confiança para lograr desaparecer da cena, né? E que elas trabalhem, não trabalhem, tem na frente da câmera como se você não estiver, né? Isso acontece um pouco com a fotografia também. Eu tento sempre levar uma coisa de um lado para outro, assim como informar para pensar alguma coisa, assim como isso, né? Como do vídeo para foto, o que é legal numa coisa, não? Então você fica aí 2, 3 dias. No primeiro dia, como eu contei, cheguei, só tirei foto no analógico para entrar na confiança, sabe, com ele. Segundo dia peguei a câmera, mas fiz fotos só sem ele, assim. No terceiro dia já tudo bem. E aquela primeira comunidade era um pouco mais fechada. Foram 4 dias, né, na comunidade assim, que eu cheguei com uma equipe que queria... Como que era? Eles queriam propor uma nova forma de que as comunidades, desde o governo, eles dão vivenda, mas de um jeito meio geral, sabe? Um estándar, que pode ser para nós ou para eles, né? Que para eles, nós, as pessoas brancas, né? Que tem uma outra forma de tudo. Então, eles fazem fogueira dentro da casa, por exemplo, né? E aquele modelo não dá para fazer, sei lá, um monte de coisa. Então, o antropólogo, que era o Pablo, ele queria passar aí, fazer um trabalho com eles, compartilhar, fazer um mapa, sei lá, para poder fazer uma coisa muito mais consciente com a cultura deles. E então eu fui lá acompanhar, e além disso fiz um projeto, uma fotos de um projeto aí bem perto na verdade eu fui com Andy Roger, que nesse momento era IR Arquitetura. Eles têm um projetinho bem legal aí perto, que é Comunas Yerbas del Paraíso. E no caminho a gente fez aquela experiência. Não Tá estamos com o ouvindo, Ana microfone. Carolina. Acho que caiu no Nato, né? Caiu, você atrapalhou todo, tadinho. Já vai voltar. Luciana está sem microfone. Isso. Volta. Me escutam? Eu caí. Sim, a gente não estava te ouvindo nas últimas. Estava com o áudio fechado, me parece, falhando. Não, só queria agradecer a resposta mesmo do Fede, porque eu achei muito interessante, assim, como que
na apresentação mesmo, ele mostrou essa transição, né, do contato com a comunidade até o ponto de conseguir fotografar o interior de uma casa, né, com as roupas, a pessoa ali realmente no seu cotidiano mesmo. Eu achei isso muito interessante e obrigada por compartilhar como é que foi essa experiência também. Acredito que é bem inspirador aqui para muitas pessoas que têm essa vontade de se aproximar também com comunidades, enfim. Muito obrigada por compartilhar. Imagina, imagina. Lu, você queria comentar alguma coisa? Acho que ela ficou sem microfone lá. Ah. Ô, Lu, tenta sair e entrar de novo. Pronto. Eu demorei tanto para conseguir áudio de novo, que agora eu só quero agradecer a apresentação. Se eu pudesse resumir, não dá para resumir, mas eu vou resumir com uma palavra, que é uma apresentação, se traz imagens muito sensíveis, e eu acho que foi muito adequado para esse final de período, essa exposição em que a gente percorre paisagens entendidas de maneira bem ampla, né? Inclusive paisagens humanas e humanizadoras de pessoas que muitas vezes são invisibilizadas no processo tanto da construção, mas também no próprio processo de projeto de arquitetura. Então, achei extremamente feliz esse momento em que você traz essa contribuição e traz um olhar que, a despeito de você falar que é um trabalho único, você traz algo desse trabalho que a gente, muitas vezes, pode não ficar muito atento ao se debruçar sobre as imagens do projeto arquitetônico realizado. Então, era fazer esse agradecimento, que eu realmente fiquei muito feliz com esse fechamento, essa palestra de fechamento do ateliê. Agradecer também ao Diego, que teve essa ideia, né? E as outras pessoas do ateliê que tiveram essa ideia, que eu acho que foi bastante feliz. Tá? Era isso. Queria aproveitar aí a carona da Luciana também só para deixar meu agradecimento. Estou super tocada com a sua apresentação, Federico. Foi uma emoção mesmo ver e pensar, refletir sobre as questões que você traz através das imagens, das palavras, deixando meu agradecimento também a você, parabenizando o seu trabalho, e também ao Diego e toda a equipe aí que fez acontecer isso nesse momento, também concordando com a Luciana, tão pertinente e bonito a gente fechar aí com a participação e inspiração trazida pelo Feder. Bom, faço minhas palavras aí da Ana e da Luciana. É bonito ver um trabalho tão sensível assim, e até certo ponto até inexplicável, de como é que surge esse olhar e surge essa, às vezes, calma no olhar. Muito, muito bonito. Parabéns pelo trabalho e obrigado por ter compartilhado isso com a gente aqui hoje, Feder. Bom, que bom. Eu não sabia como que ia ser, né? Que eu fiz uma apresentação assim parecida uma vez, mas achei legal assim trocar um pouco o enfoque. Então, que bom que vocês gostaram. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa, mas para mim hoje foi
me acercar um pouquinho mais. No Brasil, também, às vezes, isso é um exercício para mim, mas uno pensa e tenta falar em português, né? Às vezes as palavras não sejam as precisas, né? Mas melhor falar com as imagens também, né? Então, é um pouco isso, né? Um pouco as desculpas se algumas palavras não são precisas, mas eu tentei meio ficar lá, sabe? Tá lá, tentar falar português, para mim é um jeito de viajar também, que estou sentindo um pouco falta. Buenísimo, Fede. Cairoli, estás en casa. Gracias, muchas gracias. E muito obrigado, galera, pela força geral, assim, da equipe toda, ateliês, estudantes, assim, todo esto aqui é fruto de muita energia geral. E bom, fechemos esses 2 anos e sigamos para frente. Vamos para um cafezinho, então? Voltamos daqui a... Parece bem voltar daqui a 15 minutos para ter uma conversa já mais interna e liberamos o Fede? Mantemos aqui a sala? Pode ser, Ju? Pode ser. E bueno, gracias, Juliana Sicuro. Alias Polis. Adiós a todos. Valeu aí. Obrigado pelo tempo também e atenção. Um grande prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Tá, Tchau, Cairoli. Obrigada.